Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje será apresentado o que é desvinculação da Receita, da Receita da União, dos Estados e dos municípios e o gravíssimo problema que isso causou ao Brasil ao longo dos anos. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Primeiramente, para falar de desvinculação da Receita, nós temos que falar sobre o Fundo Social de Emergência de 1994, que foi promulgado pela Emenda Constitucional Revisional número 1 de 1994. Vamos lá ler aqui o que se tratava disso. Emenda Constitucional de Revisão número 1 de 1º de março de 1994, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 71. Fica instituído nos exercícios financeiros de 1994 e 1995 o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados no custeio das ações do Sistema de Saúde e Educação, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivos previdenciários e outros programas de relevante interesse econômico e social. O Fundo Social de Emergência ele vigorou de 1994 a 1999 e em 2000 ele se tornou a desvinculação da receita da União. Vamos ler aqui o primeiro texto que falou sobre a desvinculação de receita da União na Constituição Federal pelos atos das disposições constitucionais transitórias. Vamos ler aqui. Emenda Constitucional número 27 de 21 de março de 2000, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesas no período de 2000 a 2003, 20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. Ou seja, houve uma diferença aqui. O Fundo Social de Emergência foi criado para ter investimento na saúde, educação, segurança, saneamento, infraestrutura, entre outros vários fatores essenciais para o funcionamento do país. Mas o que aconteceu? Houve uma corrupção desse Fundo Social de Emergência na desvinculação da Receita da União. Por quê? 20% da Receita passou a ser desvinculada, ou seja, foi desvinculada para investimento em outro lugar. O que é mais importante para o país do que isso? Do que a saúde, educação, infraestrutura, segurança, saneamento básico. O que é mais importante para o país que isso? A DRU veio dizendo que existe um lugar mais importante que isso para o nosso país. E abriu para o executivo gastar dinheiro, o legislativo, o judiciário, gastar dinheiro em qualquer lugar que não passa pela lei orçamentária anual, é totalmente desvinculado. E para onde foi esse investimento? Não se sabe, porque é um fundo discricionário, não é vinculado a nada. E percebemos que essa desvinculação também ela atingiu a Previdência Social. E nós vimos o que aconteceu na década passada com a Previdência Social. A Previdência Social ficou com rombo no vermelho que ainda estamos pagando até hoje. Por quê? O dinheiro da Previdência Social estava sendo desvinculado também. Então, houve uma prorrogação até o ano de 2016 com o seguinte texto. A DRU vigora até agora, mas houve uma prorrogação até 2016 com o seguinte texto, pela emenda aqui. Emenda Constitucional número 93 de 8 de setembro de 2016. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento de despesas do regime geral de previdência social, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas já instituídas ou vieram a ser criadas até a referida data. Eu já expliquei o que é receita, esses tributos todinhos no meu vídeo passado, mas o que aconteceu aqui? Eu vou explicar aqui. Estava tendo rombo previdenciário e tentaram minimizar o rombo previdenciário parando de desvincular da Previdência Social.
Mas existe um fenômeno na Seguridade Social, que é a saúde, assistência social e previdência social, que quando falta dinheiro na previdência social, se tira dinheiro da saúde para custear a previdência social. Então, o rombo que estava vermelho na previdência social, ele era coberto com dinheiro que ia para a saúde. E também ainda estava se desvinculando da saúde e da assistência social nesse período. E não diz nada que esse dinheiro vai ser gastado com educação ou infraestrutura do Estado também, só diz que vai ser desvinculado. Não diz para onde vai. E ele cita a CID aqui. O que é CID? CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Vamos ler aqui. CID. Incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, de gás naturais e seus derivados e álcool etílico combustível, CID. Isso está lá na lei da CID. Vamos ler o artigo 1º, parágrafo 1º da lei da CID. O produto de arrecadação da CID será destinado na forma da lei orçamentária ao pagamento de subsídio a preço ou transporte de álcool, combustível e gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Essa mesma CID que foi zerada no nosso ano 2021, ela servia para baixar o preço dos combustíveis também e investir na infraestrutura do transporte de combustíveis e na infraestrutura do refinamento, no processo do gás, entre outras coisas, e a danos ambientais que possivelmente seriam causados por essa indústria. Então, tanto ela financiava transporte quanto o próprio procedimento do refinamento, retirada desses recursos naturais. Zerar a CID é a mesma coisa que aumentar o preço dos combustíveis no país todo. Foi isso que aconteceu, não teve um reajuste de 10%. Voltando ao assunto central da apresentação, vamos ver aqui. Mas, além disso ocorrer nessa emenda constitucional, número 93, nós tivemos a desvinculação da receita dos estados e dos municípios adicionados em 2016. E, como já visto, que ela aumentou para 30%, como lemos aqui. Então, vamos ver aqui como ficam nos estados e nos municípios. Artigo 76A dos atos de disposições constitucionais transitórias. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até referida datas adicionais, respectivos, acréscimos legais e outras receitas correntes. Assim ficou nos estados. Agora vamos ver nos municípios. Artigo 76b dos atos das disposições constitucionais transitórias. São desvinculados de órgãos, fundos ou despesas até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criadas até referida datas adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Vale se lembrar que nesse período os estados e os municípios já estavam com a dívida ativa para a União muito alta. Que se lembra que tinha passado no jornal que vamos seguir o exemplo de tal estado que a dívida dos estados e dos municípios quase não existe mais também, é 1%, não sei quanto. Isso estava acontecendo nesse período. O que fizeram? Começaram a desvincular o dinheiro da saúde, educação, não sei o que, para pagar essa dívida. Por quê? Por causa que já tinha anteriormente acontecido desvinculação da receita pela União para custeio de vários serviços que não foram custeados. Então os estados e municípios tiveram que usar da receita deles para custear tais despesas e serviços que apesar de não serem desvinculados, eles acabaram por ser diretamente desvinculados porque a União não estava oferecendo esses serviços nos estados e nos municípios, e eles tiveram que usar da receita própria para oferecer isso. Então essa desvinculação ela atinge continuamente o Brasil todo. Sempre atingiu. Mas agora está escrito. Então na reforma da Previdência tentaram amenizar em relação a essa emenda aqui.
a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, a emenda da Previdência Social. Então vamos ler aqui. Ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 2º da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, faz o seguinte. O artigo 136 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. A desvinculação de que tratou o caput não se aplica a receitas da contribuição social destinada ao custeio da Seguridade Social. O que é Seguridade Social? É a assistência social e a saúde e a previdência social. Mas como a previdência social já estava com rombo, continuou tirando dinheiro da saúde, assistência social e pagando a previdência social. Então essa desvinculação continua acontecendo. Então essa desvinculação tem que parar. Muito obrigado. Força para parar a desvinculação da Receita da União dos Estados e Municípios. Isso aí. Curta, compartilhe, comente, se inscreva, assine o sininho de notificações. Isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.